Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte no canal 30.1, na sintonia da América FM nos 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Hoje é segunda-feira, 21 de julho de 2025. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro. E a gente quer você também lá nas nossas redes sociais, para você acompanhar @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Acompanhe a gente também no nosso canal exclusivo no YouTube. Você ainda não acessou lá, TV Horizonte, Rede Notícias TVH, me desculpe, já somos mais de 5 mil inscritos e eu quero a sua participação por lá. Como é que foi o final de semana, Janaína? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Que friozinho, né? Eu senti calor. Você sentiu calor? Eu senti que a temperatura subiu esse fim de semana. No domingo estava um pouquinho mais quente, É verdade. mas no sábado, meu Deus do céu. Carioca não adianta não, gente. Não se ajeita com esse tal de frio de jeito e maneira nenhuma. Olha só, gente, a gente vem trazendo aqui na nossa programação da Rede Catedral de Comunicação Católica, tanto pela TV Horizonte, como pela América FM, como também na Cultura M, os problemas que estavam sendo enfrentados por moradores e comerciantes da Praça João Pessoa, ali na região hospitalar de Belo Horizonte. Eram os problemas inúmeros, né, Janaína? Muito lixo, já muito recorrente entulho. já, né? Há muito tempo essa questão, tempo né? já estavam reclamando ali desse lixo, desse entulho, e parece que tiravam e colocavam de novo, né? O lixo e vários outros entulhos também ali naquela região. Bem complicada a situação. No final de semana, o prefeito Álvaro Damião foi até o local com o pessoal da fiscalização de posturas da cidade e depois de muitas reclamações, ao que parece, a prefeitura encontrou uma solução para essa situação. Ela retirou os catadores de recicláveis da Praça João Pessoa e os realocou para um galpão alugado pela prefeitura no bairro Floresta, na região leste de Belo Horizonte. Vamos ao vivo à Praça João Pessoa, lá está o nosso repórter Giovanni Rodrigues. Daqui a pouquinho o Giovanni vai entrar com a gente para mostrar a situação do local e esse é um dos assuntos do nosso Rede Notícia de hoje. Como eu disse, no sábado, o prefeito Álvaro Damião, esteve no local e anunciou essa medida. Vamos ver esse vídeo? Essas imagens que vocês viram durante algum tempo, eu também vi. Fizemos um planejamento para poder levar as pessoas que fazem o trabalho de triagem nessa praça, nessa rua, para um local adequado. Alugamos um galpão, a prefeitura alugou para levá-los. E essas imagens foram as últimas que vocês viram aqui. Eles vão trabalhar no local com dignidade e as pessoas que utilizavam a praça vão voltar a utilizar. Agora sim, nós vamos ao vivo à Praça João Pessoa conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que desde um primeiro momento está acompanhando essa situação, né? Trouxe esses relatos desses moradores e comerciantes aí na Praça João Pessoa durante o Tribuna Livre e agora está aí, ó. Pelo jeito deu certo, né? A gente espera que permaneça assim, né, Giovanni? Boa tarde. Isso mesmo, André. Esperamos, né, que permaneça assim, a praça totalmente limpa. Muito boa tarde, André e Janaína. Olha, nós chegamos aqui na Praça João Pessoa hoje bem cedinho, viu? As pessoas, elas estão felizes, as pessoas caminhando aqui na praça, André, elas falam o seguinte: graças a Deus, essa praça ela foi limpa, as pessoas não estavam aguentando mais, viu? Realmente uma situação bem complicada. Quando nós chegamos aqui hoje pela manhã, tinha uma viatura da Guarda Municipal e as pessoas passando por aqui felizes, viu? Veja bem, a nossa equipe no programa Tribuna Livre, nós estivemos aqui no dia 9, viemos aqui dia 9, fizemos uma denúncia, André e Janaína, sobre a situação precária que esses moradores e comerciantes eles estavam vivendo aqui na Praça João Pessoa, na região hospitalar. O local estava, olha, totalmente sujo, o mau cheiro, as pessoas relataram que há muito tempo não tinha paz aqui, né? Durante o dia e a noite, moradores em situação de rua ficavam brigando aqui, realmente uma situação bem complicada. Nós conversamos aqui com os moradores e comerciantes próximo à praça e a pergunta que eles fizeram é exatamente essa, viu, André? Se realmente essa praça aqui, a Praça João Pessoa,
ela vai permanecer limpa. Vamos acompanhar. Meu nome é Orlando Pires. A ação da prefeitura foi muito boa e limpou bastante aqui, retirou totalmente o lixo que estava aqui. E até que enfim o prefeito fez alguma coisa boa para a região aqui. Todo o pessoal aqui estava querendo demais tirar esse lixo daqui e estava muito insetos, muitos restos de alimentos jogados ali, muito lixo mesmo. Então, com essa retirada foi muito bom para a gente. Meu nome é Paula, eu sou comerciante aqui da região, a gente trabalha com equipamentos médicos, conserto e manutenção e a gente está muito satisfeito com o resultado do nosso prefeito, a gente viu o trabalho dele, viu que ele se dedicou, né, para melhorar e eu espero que mantenha-se essa conquista da prefeitura. André e Janaína, esteve presente aqui a vereadora de Belo Horizonte, Marcela Trópia, onde ela falou sobre essa ação da prefeitura. Eu estou na pauta desde 2023 e isso já acontecia antes, inclusive, os moradores foram reclamando, eu recebia fotos diárias da situação do local e a gente fez visitas técnicas, ações na justiça, a gente fez audiência pública, uma série de conteúdos, inclusive com apoio da imprensa, para mostrar que isso estava errado, porque esses catadores eles tinham autorização da SLU para estarem aqui. Com a mudança de governo, nós conseguimos rever essa decisão junto ao prefeito Álvaro Damião. Rua não é lugar de lixo. A gente não pode ter triagem de material reciclado em lugar nenhum de Belo Horizonte, apesar de eu saber que isso acontece em outros lugares. Aqui fica ainda pior porque a gente tem uma área tombada, uma área hospitalar e aqui ao lado uma obra gigante da prefeitura para a revitalização da Bernardo Monteiro, com muito dinheiro público gasto e logo ao lado um lixão a céu aberto. Não está certo. Então, isso não deveria ser realidade em lugar nenhum de Belo Horizonte. E com a mudança da gestão, a gente conseguiu rever a autorização que essas pessoas tinham para ficar aqui. Agora elas têm que ficar lá no galpão. E os catadores de materiais recicláveis, eles foram encaminhados para 2 galpões da Prefeitura de Belo Horizonte, um na região leste e outro na rua Itambé, na região ali do Floresta. A nossa equipe, hoje pela manhã, esteve em um desses galpões. Nós conversamos com a gerente de mobilização da SLU, a Crícia Palhares, onde ela relatou o seguinte, que esses catadores de materiais, eles foram encaminhados também para um programa social. É com vocês no estúdio. Obrigado, Giovanni. Olha, quem assiste o Rede Notícia, né, Janaína, sabe que eu particularmente sou muito incisivo em determinadas falas quando vejo e percebo erros e falhas do poder público, seja ele estadual, municipal, federal, seja lá o que for. Mas também sou justo ao dizer quando o poder público acerta. E nesse ponto o prefeito Álvaro Damião acertou e acertou em cheio. Porque não é só pegar e retirar aquele lixo de lá e retirar aquelas pessoas de lá. É dar uma destinação para elas. Porque como a própria vereadora Marcela Trópia falou, esses catadores de recicláveis, eles estavam fazendo essa triagem ali na Praça João Pessoa com autorização do poder público, com autorização da Superintendência de Limpeza Pública, a SLU. Então, o município é que garantiu a eles que eles estivessem ali, o município que criou esse problema. É o município que tem que resolver, e resolveu, dando um destino correto, alugando um galpão para dar dignidade a essa pessoa para trabalhar. Porque da mesma forma que o morador da Praça João Pessoa, da Avenida Pasteur, daquele encontro ali com a Bernardo Monteiro, o comerciante precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa de limpeza para poder viver, para poder ir e vir, para poder comercializar seus produtos com tranquilidade, o catador é cidadão também e precisa do suporte do poder público para poder tirá-lo da condição de vulnerabilidade que nós, como sociedade, o colocamos. A verdade é essa. É um papel do poder público fazer. E aí, nesse ponto, o prefeito Álvaro Damião acertou e acertou em cheio. Parabéns, prefeito. É isso mesmo. O prefeito é um síndico da cidade, é um zelador do município. Tem que ir para a rua, sim. Tem que ver os problemas, sim, e tem que assumi-los. Parabéns, prefeito. Estou te dando os parabéns mesmo de praxe e espero, de verdade, tenho certeza, porque tem guarda municipal lá. Foi levado as pessoas para um lugar, provavelmente elas não vão retornar. É isso que a gente espera, mas vai ficar de olho. Mas parabéns, prefeito, pela essa iniciativa. E o projeto que autoriza o uso da arma de fogo pela Guarda Municipal de Belo Horizonte avança na Câmara Municipal. Os detalhes, Gabriela Salles.
O projeto de lei que prevê o uso de armas pela Guarda Municipal de Belo Horizonte pode ser votado em primeiro turno na Câmara dos Vereadores após parecer favorável da Comissão de Administração Pública e Segurança Pública. A proposta adequa a legislação local à decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu em fevereiro deste ano a constitucionalidade da medida. Para ser aprovado em primeiro turno, o projeto precisa de pelo menos 21 votos favoráveis, de autoria do vereador Ville, do Partido Liberal, e coassinado por outros 13 parlamentares. O texto propõe alterações no Estatuto da Guarda Municipal de BH. Entre as mudanças está a obrigatoriedade de capacitação e treinamentos periódicos para o uso do armamento. O controle externo das ações deverá ser realizado pelo Ministério Público de Minas Gerais, conforme diretriz do STF. Ainda não há prazo para a realização da votação em plenário. Repórter Gabriela Salles. A Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu neste domingo mais de 10 quilos de maconha que estavam escondidas em uma área de mata na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Ouro Negro, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além da maconha, os militares encontraram também skunk, que é justamente a maconha modificada em laboratório, cocaína e crack. No local, os militares também encontraram balanças de precisão, munições de arma de fogo e material que seriam usados para preparar a droga para venda em pontos de tráfico. A polícia acredita que o local servia como uma espécie de depósito para armazenar os entorpecentes. Nenhuma pessoa foi presa na operação. Olha que coisa louca que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Presta atenção nessa notícia. O motorista de aplicativo foi preso em flagrante após esfaquear um passageiro na madrugada de ontem. O suspeito, de acordo com a polícia, seria integrante da torcida organizada Máfia Azul do Cruzeiro e a vítima, integrante da Galocura, do Atlético. O crime aconteceu na Avenida Pedro II, na altura do bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte. Em depoimento, a esposa da vítima contou que a briga ela teria tido início, durante a corrida de aplicativo, após o motorista saber que o passageiro era da torcida rival. O suspeito diz ter sido xingado pelo passageiro. O motorista foi levado pela polícia a uma unidade de saúde para tratar um corte na mão e depois seguiu para a delegacia. Já a vítima foi levada para o Hospital Odilon Beres e seu estado é estável. Que absurdo, né, gente? Imagina, por causa de torcida, gente. Pelo amor de Deus, não dá não. Desculpa. Isso é uma coisa inadmissível até hoje, né, gente? Até hoje brigando por causa de time, não. Eu sou plenamente favorável ao banimento por completo de qualquer torcida organizada, de qualquer lugar. Não é só de estádio de futebol, né? É criminalizar mesmo, é colocar no CPF. Não é só no CNPJ, não, é no CPF mesmo. Porque, normalmente, infelizmente, o que a gente vê ao longo do nosso país como um todo é que a maioria dessas torcidas, na verdade, são salvaguardas para bandidos. Agora, com a identificação facial, fica mais fácil ainda, banir essas pessoas dos estádios, para Você vê, dentro de uma corrida de aplicativo, eu sou Galocura, outro sou Máfia Azul, quebra o meu galho, só vão caçar o que fazer. A Polícia Civil investiga a morte da professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira, quando foi vista pela última vez no apartamento em que morava. De acordo com o boletim de ocorrência, o filho da professora procurou a mãe quando saía para uma viagem, no sábado de manhã, e não obteve resposta. Aí, o rapaz pediu ajuda a uma tia que morava no mesmo prédio, que fosse ao imóvel e, infelizmente, não encontrou a mãe. Segundo a polícia, o imóvel não tinha sinais de arrombamento e o carro de Soraya permanecia na garagem. O corpo da professora foi encontrado embaixo de um viaduto em Vespasiano, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, com marcas de violência sexual. Soraya era professora de História do Colégio Santa Marcelina, na região da Pampulha. A instituição havia divulgado o desaparecimento da professora e emitiu uma nota de pesar após a confirmação da morte. A Polícia Civil aguarda a conclusão de laudos periciais que vão atestar as circunstâncias e a causa da morte da professora. Tristeza, né? Vão pedindo a Deus aí para confortar essa família, né? O filho e todos os familiares e amigos, né? Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas que a polícia vai encontrar
e vai solucionar esse caso. Olha só, gente, Minas Gerais saiu na frente e virou o primeiro estado do Brasil a adotar um símbolo oficial para identificar pessoas com doenças raras. Isso é muito mais importante do que a gente possa imaginar. Vamos ao vivo conversar por telefone com a Erlane Grace, que acompanhou a apresentação desse projeto, da sanção desse projeto, e traz os detalhes. Muito boa tarde, Erlane. Boa tarde, André, Janaína, e a todos que acompanham Rede Notícia pela TV Horizonte, Rádio América Cultura AM e redes sociais. É isso mesmo, André. Minas Gerais saiu na frente, é o primeiro estado do país a adquirir oficialmente o cordão de identificação para pessoas com doenças raras. É uma fita com desenho de mãos coloridas sobre uma silhueta humana. A lei foi publicada no Diário Oficial e detalhada hoje pelo secretário de Governo Marcelo Aro e pelo deputado Zé Guilherme. O objetivo é claro: chamar a atenção, reduzir julgamentos e facilitar o cuidado, sem precisar explicar o óbvio em filas de prioridade, em blitz ou em atendimentos de emergência, por exemplo. Um dos momentos mais marcantes dessa reunião, que acabou agora há pouco, foi a presença do Anthony, um garoto de 10 anos que tem uma doença rara. Ele veio junto com a mãe, a Dani, que disse que agora com o cordão vai ficar mais fácil, porque as crianças vão ter mais visibilidade e não vão mais precisar andar com laudos para provar o que estão vivendo. De acordo com o secretário do Estado, Marcelo Aro, o cordão é um alerta silencioso que pode salvar vidas. Não se trata de um enfeite, é um pedido de respeito. E a estimativa é que cerca de 1,5 milhão de pessoas vivam com alguma doença rara aqui em Minas. No Brasil, são mais de 15 milhões. E o governo ele também promete lançar novas campanhas de conscientização para que esse símbolo seja reconhecido em escolas, hospitais, comércio, no transporte, enfim, em todo lugar. Volto com vocês, André, Janaína. Obrigado, Erlane. E essa iniciativa do secretário de governo, Marcelo Aro, e do pai dele, o deputado Zé Guilherme, até muito por conta até da condição do próprio Aro, né, que é pai de uma menina com doença rara. E isso é muito importante, gente. É uma questão de cidadania, inclusão social. Exatamente, de inclusão, de né? inclusão Isso é social, bacana. né? Porque quando a gente vê as crianças que têm a síndrome do espectro autista, né, que usam aqueles cordãozinhos, TDAH também, é tão importante porque aí a pessoa já compreende e já o trata da maneira como ele tem que ser tratado, diante da condição especial que ele tem. E é assim que a gente tem que fazer, gente. O mundo tem que ser cada vez mais inclusivo e atitudes como essa têm que ser valorizadas, né, Jana? Exatamente, com toda certeza. E olha só, gente, o governo de Minas Gerais sancionou o projeto que permite a transferência para a União dos créditos previdenciários que o Estado teria a receber para serem usados como pagamento de parte da dívida do Estado na adesão ao Propag. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado. E essa medida já tinha sido aprovada pela Assembleia Legislativa em junho. Ao todo, 13 proposições que alteram a legislação estadual estão em processo de discussão ou já foram aprovados para garantir o abatimento de 20% da dívida do Estado, que atualmente é de 165 milhões de reais. E a partir de setembro, Minas começa a cobrar o licenciamento de veículos. As informações com a repórter Gabriela Salles. Motoristas mineiros devem ficar atentos ao calendário anual de exigência do certificado de registro e licenciamento de veículos deste ano. O documento comprova que o automóvel está em condições legais de circular. Quem for flagrado sem o licenciamento será multado. As datas limites variam conforme o número final de cada placa e a cobrança do documento vai até novembro. Veículos que circulam sem a documentação regular podem receber infração gravíssima, sujeita a multa no valor de R$ 293,47, além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo. Repórter Gabriela Salles. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos conversar um pouco mais sobre essa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos.
Os desdobramentos não param. Neste fim de semana, o governo Donald Trump cassou o visto dos ministros do STF. Agora em Belo Horizonte, 12h, 21 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h24. E o Brasil cedia pela primeira vez o encontro latino-americano e caribenho dos jovens agostinianos. Quem traz os detalhes, acompanhou tudo pra gente, é a Gabriela Salles. Minas Gerais é palco de um encontro que une fé, juventude e compromisso social. A cidade de Belo Horizonte cedia pela primeira vez o terceiro encontro latino-americano e caribenho dos jovens agostinianos, com o tema Minha Esperança está em Sua Misericórdia. São cerca de 200 jovens vindos de 14 países, reunidos aqui em Minas Gerais em um único propósito: tornar o mundo mais justo e solidário à luz do carisma agostiniano. O coordenador do encontro no Brasil, Frei Caio Pereira, reforça que os jovens são replicadores da esperança em cada país e comunidade. O nosso objetivo com todas as atividades, que são bem diversificadas, como foi dito, é alcançar todas as nossas juventudes. Então aqui nós temos muitas lideranças que, ao chegarem aos seus países, em suas paróquias, colégios, vão replicar todo esse ensinamento para que nós possamos viver uma máxima que é importante para nós agostinianos: ter uma só alma e um só coração em caminho até Deus. O reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade presidiu a missa aos peregrinos e destacou a importância dos jovens promoverem a paz e a esperança. Nós estamos no ano do Jubileu da Esperança. Os jovens são a esperança presente na nossa história. Trazê-los aqui, em especial aqueles que têm a espiritualidade agostiniana de um coração inquieto, como é próprio da juventude, faz com que todos eles possam experimentar dentro da nossa mineridade, no coração de Minas Gerais, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, um renovar da esperança naquele que motiva a cada um a continuar sendo esperança em cada país, em cada cidade, em cada vila, em cada lugarejo. A programação conta com atividades formativas, culturais e celebrações religiosas. Esse encontro, para mim, está fazendo parar um pouco, sair da rotina para escutar a Deus, e também vou levar isso para eles, para que eles também possam parar um pouco e escutar Deus no seu dia a dia. Eu estou aprendendo muito aqui para me formar, ter força e fortaleza para seguir adelante com meu grupo. Tudo que eu vou aprender aqui eu vou levar para meus jovens na Bolívia. O diretor executivo de comunicação da Rede Catedral, Padre Samuel Fidelis, ressalta a importância da participação dos jovens na missão de evangelizar. É muito importante recordar o que se tornou um mote: o jovem é o agora de Deus. Portanto, nesse ano de Peregrinos da Esperança, estamos recordando essa face jovem da igreja como sendo potência, como sendo esperança, como sendo essa presença do Cristo que nas feições de jovem nos traz a esperança, não é? Que tende a fugir do nosso coração com tantas preocupações. Os jovens nos recordam dessa beleza do agora, de que ainda há muito o que sonhar, projetar, ansiar. Preta Gil, cantora, empresária e apresentadora, faleceu neste domingo aos 50 anos após complicações de um câncer. A informação foi confirmada por sua equipe em uma publicação nas redes sociais. A cantora, diagnosticada com a doença desde janeiro de 2023, estava nos Estados Unidos para se submeter a um tratamento experimental contra a doença. Filha do cantor Gilberto Gil, Preta deixa o legado de uma carreira brilhante e a mãe de Francisco Gil, do grupo Gilsons. De acordo com a família, Preta Gil embarcaria ontem de volta ao Brasil após perceber o avanço da doença. Ela passou mal dentro da ambulância que a levava até o aeroporto de Nova York. O pai da cantora, Gilberto Gil, usou as redes sociais para afirmar que está cuidando dos procedimentos de repatriação da filha. Ainda não há confirmação de quando e onde serão as cerimônias de despedida de Preta Gil. E ela deixa para a gente um legado de uma força de viver, Exatamente. de um desejo, uma vontade, né? uma vontade, uma gana de viver,
que é realmente impressionante. Que Deus a tenha em bom lugar, dê descanso a ela, porque sofreu e sofreu demais, e que a família toda seja amparada, né, e confortada pelo Espírito Santo de Deus, né? E o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou neste domingo que não vai renunciar ao mandato e pretende estender sua licença por mais 3 meses. Ele está nos Estados Unidos desde março, alegando perseguição política. A licença de 120 dias terminou ontem e o deputado pode ser cassado por ausência. Eduardo é investigado no Supremo por suposta atuação contra ministros da Corte e o governo brasileiro. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes ampliou a investigação contra Eduardo Bolsonaro. O deputado também criticou Moraes e defendeu a anistia para o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sob tornozeleira eletrônica após uma operação da Polícia Civil. Eduardo Bolsonaro também utilizou as redes sociais nesse fim de semana para direcionar ameaças aos agentes da Polícia Federal que atuaram no mandado de busca e apreensão na casa do seu pai, o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ouvir? Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente. Em entrevista ao portal de notícias G1, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse ter recebido com indignação as declarações, que classificou como uma covarde tentativa de intimidação aos servidores. A Polícia Federal também reforçou que a ameaça contra agentes públicos no exercício de suas funções são graves e podem ser alvos de novas investigações criminais. Em meio a todos esses casos envolvendo a família Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, deixou o Brasil nesta quinta-feira, um dia antes da Polícia Federal colocar a tornozeleira no ex-presidente, o pai dele. O senador foi visto por passageiros em voo que saiu de Brasília com destino a Lisboa, capital de Portugal, onde desembarcou na sexta-feira. E os Estados Unidos decidiram revogar os vistos do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal e de outros 7 integrantes da Corte. A informação foi divulgada na sexta-feira por Marco Rubio, que é o secretário de Estado do governo Trump, responsável pelas relações internacionais do país. Segundo Rubio, a medida atinge Moraes, seus aliados e parentes próximos. Além de Alexandre de Moraes, também tiveram seus vistos cancelados os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também foi incluído na lista e teve sua entrada nos Estados Unidos suspensa. 3 ministros do STF ficaram de fora: André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. A decisão do governo norte-americano foi anunciada poucas horas após a Polícia Federal deflagrar uma operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que restou em mandato de busca e apreensão e o uso de tornozeleira eletrônica, além da determinação do recolhimento domiciliar noturno do ex-presidente da República. E olha só, gente, segundo a pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, 51% da população desaprova o trabalho realizado pelos parlamentares no Congresso Nacional. Por outro lado, 42% aprovam o desempenho, enquanto 7% não souberam ou não quiseram responder. O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 14 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A reprovação ao trabalho dos congressistas é mais acentuada entre os homens, que se colocaram 55% de reprovação, e indivíduos com ensino superior. Entre esses, 59% reprovam o trabalho dos parlamentares. E aqueles com renda familiar acima de 5 salários mínimos. São 60% que reprovam o trabalho dos congressistas. Já a aprovação supera a desaprovação apenas entre os que têm renda de até 2 salários mínimos. 47% o aprovam, contra 44% desaprovam o trabalho dos parlamentares brasileiros. O Papa Leão XIV fez um forte apelo pelo fim da guerra nesse domingo, após um ataque israelense atingir a única igreja católica da faixa de Gaza.
3 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas no bombardeio à Igreja da Sagrada Família na última quinta-feira. Entre os feridos está o padre argentino Gabriel Romanelli. Durante a oração do Ângelus, o Papa leu os nomes das vítimas e lamentou o que chamou de barbárie da guerra. O governo de Israel disse que o bombardeio à igreja foi causado por uma munição perdida e lamentou o ocorrido. Na manhã desta segunda-feira, o Papa conversou por telefone com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Segundo o Vaticano, Leão XIV voltou a pedir o respeito ao direito internacional, a proteção dos civis e dos locais religiosos e o fim do uso indiscriminado da força. O ataque à igreja reacende a preocupação com os católicos em Gaza, que já antes do conflito já eram menos de 1.000 pessoas. A Igreja da Sagrada Família já havia sido alvo de outro ataque em 2023, quando 2 mulheres foram mortas por um atirador israelense. Na sexta-feira, o Papa também falou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e cobrou um cessar-fogo imediato na região. Agora, 12h35, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com o jornalista político Orion Teixeira. O assunto é a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, né? E também os desdobramentos no mundo político brasileiro. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Voltamos com o Rede Notícia e agora a gente vai bater um papo com o jornalista político Orion Teixeira. O assunto é a crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos e os desdobramentos no mundo político brasileiro. Obrigado, Orion. Orion está com a gente numa videochamada. Quero agradecer você mais uma vez por participar com a gente aqui do Rede Notícia. Obrigado, Orion. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar com você, André, Janaína e todos os seus ouvintes, agora sem as imagens aí do Rede Notícias. Prazer. Tá certo. Orion, uma das coisas que me chamou muita atenção nesse fim de semana foram algumas colocações feitas pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, lá direto dos Estados Unidos, querendo meio que utilizar a mesma estratégia que é utilizada atualmente na Venezuela, de descredibilizar o processo político no Brasil. Ele chegou a falar que os Estados Unidos não iriam reconhecer as próximas eleições no Brasil caso o Bolsonaro não fosse candidato, fazendo uma alusão ao que aconteceu com a Maria Corina Machado no último pleito presidencial na Venezuela. Você acha que deve ser a linha adotada pela família Bolsonaro ao perceber que tudo que foi feito até agora acabou saindo por água abaixo, Orion? André, a linha adotada pela família Bolsonaro, a prática mais recorrente deles é a fake news, que virou política de Estado quando eles estiveram, inclusive, no comando do país, né? Transformaram a mentira na fake news numa prática recorrente, como diz, de política de Estado para tentar governar, até transformar, quem sabe, a terra em plana. Mas, enfim, a realidade vai se impondo cada vez mais e nós temos aqui aquela expressão que é interessante a gente repetir sempre, que aqui no Brasil tem juiz. É exemplo que aconteceu lá no norte da França, quando o imperador também tentou ocupar uma região. Então, aqui também tem juiz, temos leis, temos Constituição, temos uma república, não uma republiqueta, como estão tentando convencer e transformar uma nação outrora poderosa, outrora séria, outrora democrata, independente como os Estados Unidos, é um país que virou um joguete na mão deles. E a pretexto de salvar o pai de um julgamento, né? De um julgamento de um processo devido legal, vai sequestrar a economia brasileira na guerra comercial e pedir de resgate a inocência do pai Bolsonaro. Então, isso aí, a cada ação e reação, as instituições democráticas brasileiras terão uma reação forte, contundente, consistente, como a gente tem percebido aqui até agora, e não adianta, assim, você simplesmente suspender vistos de ministros, que isso aí, essa tal bomba atômica que eles iriam soltar contra o Brasil, realmente é um traque e não vai impactar, não vai interferir no processo, na decisão do processo judicial. Tanto é que, nesse final de semana, a primeira turma do STF, né,
já confirmando maioria ali de 4 votos para confirmar as medidas cautelares adotadas pelo relator da ação penal da tentativa de golpe, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro na última sexta-feira. Pois é, teve esse capítulo, né? Mais um capítulo dessa novela aí, dessa guerra política, que foi a suspensão dos ministros, que foi celebrada pela família Bolsonaro, né? O final de semana foi sobre isso. Mas também teve a questão da citação da Polícia Federal, né, Orion, que também falou que poderia adentrar aí no caso para poder verificar todas essas informações, né? Já tentaram usar o Exército, estão tentando usar todos os órgãos republicanos constitucionalmente constituídos aí para tentar confundir e movimentar, pelo menos aí a bolha bolsonarista, como aconteceu nesse final de semana. No domingo tivemos manifestações por algumas capitais aí contra as decisões do STF. Na véspera tivemos também no sábado movimentação da esquerda em ato público também aprovando essas medidas. Então esse processo ele tende a se acirrar cada vez mais, desde que os Estados Unidos se permitam, né, a se rebaixarem como uso político de uma família contra uma nação constituída, formada, democraticamente eleita. Então, assim, é impensável que um país como os Estados Unidos se deixe usar dessa forma nesse processo aí, que eu acho que a tendência é o STF daqui para frente a tomar medidas mais rigorosas que vão abalar esse mundo bolsonarista. Orion, antes dessa crise entre Brasil e Estados Unidos, né, a gente via um problema de popularidade enfrentado pelo presidente Lula, né, que vinha patinando nos números, tinha muitas dificuldades em relação à tocada da economia, veio aquela questão da crise do IOF, que fez com que a popularidade ficasse ainda no pior patamar desde o início desse terceiro mandato Lula. Só que o que a gente conseguiu perceber é que após esse processo, não só a retomada da popularidade foi sendo dada progressivamente, mas a gente viu um Lula bem diferente do que a gente vinha vendo até aqui. Um Lula mesmo que resolveu assumir o protagonismo da história, falar mesmo, adotar até um tom mais forte, mais contundente. Um Lula bem à moda antiga, né? Você acha que deram uma turbinada no Lula aí? O Trump, ao invés de bombardeou o Lula, deu asas ao Lula, jogou, E trouxe até pautas do Lula raiz, né? Como eles falavam, né? O Lula de antigamente está trazendo pautas Ficou meio parecido o Lula raiz, a volta aí, usando o termo que a Jana levantou. Pois André, Janaína, exatamente isso. A gente percebeu que o Trump tem sido mais amigo de Lula do que do próprio Bolsonaro, porque a reação de Lula foi muito compatível, condizente com o momento que o país está vivendo, muito explicitamente uma realidade de um país tentando ameaçar o outro. Então, aquele sentimento de verdadeiro patriotismo, verdadeiro nacionalismo, de defesa da soberania nacional está prevalecendo, porque ele só está ameaçando situações perfeitamente constitucionais do Brasil e legítimas e aprovadas pelos brasileiros, como o PIX, por exemplo. Então, vamos historiar aqui essas crises que levaram, por exemplo, à impopularidade do Lula. No caso do PIX, disseram que iria taxar o PIX, o que não era verdade. Então, o fake news conseguiu influenciar negativamente a imagem do governo Lula. Logo em seguida veio a história do aumento do IOF. Novamente, fake news diz que seria aumento de impostos, quando, na verdade, sabíamos que apenas alguns segmentos mais poderosos economicamente, os ricos, seriam taxados com operações comerciais internacionais, investimentos em outros países, e não necessariamente o brasileiro sofreria algum tipo de repercussão, de prejuízo com a aplicação das mudanças no IOF. Agora vem novamente essa crise comercial, essa guerra comercial de um país contra o outro. Então ficou muito explícito, muito claro, quem está a favor de quem. Aqueles que se diziam patriotas, defensores do Brasil, estão agindo contra o Brasil lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil, contra a nossa economia, afetando empresas, afetando empresários e afetando empregos de muita gente. Então é bom nessa hora que essas coisas fiquem bem claras, e eu acho que nesse momento aí o Lula se viu chamado a partir para frente, sem ficar fazendo aquele jogo de cintura, buscando ter o apoio do centrão, o apoio da classe empresarial. É sabidamente que não há como ele ter apoio desses segmentos,
porque ele faz um governo que realmente não está na pauta da Faria Lima, na pauta dos grandes empresários. Então, fica essa situação aí, o Lula vai ter que realmente reagir e mostrar a que veio e a quem que o governo dele se destina. Nós estamos conversando com o jornalista político Orion Teixeira sobre esses desdobramentos aqui no mundo político brasileiro dessa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente continua esse papo aqui no Rede Notícia. Estamos de volta aqui com Rede Notícias e seguimos o papo com o jornalista político Orion Teixeira. O assunto é a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos e os desdobramentos no mundo político brasileiro. Orion, no bloco passado a gente terminou falando justamente sobre essa nova postura do Lula e todos os problemas que o Lula vinha enfrentando até então. Um dos problemas que o Lula vinha enfrentando é essa relação conflituosa com o Congresso Nacional. Você estava falando, Lula estava adotando um tom mais ameno, tentando buscar trazer o Centrão para o seu lado. Era complicado conversar com o agronegócio, era complicado conversar com o empresariado, mas o que a gente percebeu também a partir dessa postura do Trump e o anúncio da aplicação das medidas aí alfandegárias, a aplicação da taxa dos 50% para os produtos brasileiros, a primeira das pancadas e dos sustos foi a Faria Lima, como você disse, através da Fiesp, afirmando que não dá para aturar isso daí. O agronegócio seguiu a mesma linha. Você acha que pode ser o vácuo aí que o Lula estava precisando para poder conversar com o pessoal e justamente adotando o tom de negociar, conseguir fazer com que esses grupos que antes o diálogo estava mais difícil fique um pouco mais fácil? É por aí, André. Tem que fazer desse limão uma limonada, né? Porque, como diz, você não vai conquistar o apoio do agronegócio, do empresariado, dos industriais, porque você é presidente da República e faz um esforço tremendo para que as medidas sejam adotadas de acordo com essas reivindicações que eles costumam fazer. Então, fazer desse limão limonada é fazer o quê? É mostrar para o brasileiro o que esse governo está fazendo ou deixando de fazer, quer dizer, dialogar com a população e não tentar ficar fazendo esse jogo para ter o apoio desses setores. Não são eles que vão conduzir o país, que vão conduzir as eleições no ano que vem. Então, o Lula tem que mostrar o que tem feito nesses 3 anos de governo, quase 3 anos de governo, e governar para quem precisa de governar realmente. Porque quem foi mais impactado com essas medidas alopradas envolvendo aí Trump, os Bolsonaros, foram o próprio setor produtivo, né? O agronegócio, as indústrias, no campo das exportações, né? Embora o Brasil sempre deu lucro para os Estados Unidos. E agora é buscar novos mercados, como tem feito desde o início deste governo, com mais de 300 novos mercados, e continuar avançando as negociações com a Europa, com outros países, para que a Ásia, para que o país não fique dependente, não fique refém de um outro país, como deseja o norte-americano Donald Trump, que até o momento ele tem adotado bravatas como forma de governar, né, contra o Canadá, México e outros países aí, e de tanto com a própria China, ele já recuou várias vezes. Então, não precisamos ficar assustados com esse tigre de papel. O importante é que o governo faça o seu trabalho e não caia nessa pilha de tentar se pautar pelo que querem os americanos, se pautar pelo que querem os bolsonaros, porque o governo dele é feito para os brasileiros e não deve ficar aí nessa pauta ideológica, perdendo tempo com essa briga e simplesmente fazer o que tem que ser feito e informar os brasileiros. E, Orion, como é que fica os candidatos, né, os pré-candidatos bolsonaristas nessa situação toda? Como é que é a sua avaliação? Pois é, Janaína, você veja bem, o único nome, o principal dele seria o próprio Bolsonaro, mas está inelegível e a tendência agora, a situação dele é se agravar, caminhando até para uma prisão. Então, dentro desse campo bolsonarista, o único nome que eles têm com capacidade, com competitividade para estar numa disputa presidencial, tentar derrotar Lula, o único nome que eles têm é o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Não
por acaso, ele tem adotado uma postura de defesa de Bolsonaro, mas um tom pacificador, buscando manter as pontes ligadas aí ao Supremo Tribunal Federal. Então, Bolsonaro vai ter ainda a clareza de perceber que ele vai precisar de Tarcísio, porque se Tarcísio for eleito, é o único que poderá, sendo eleito, lhe conceder o indulto presidencial para tirá-lo da prisão. E até mesmo num processo de negociação, já que ele tem essa capacidade, tem trânsito, tem diálogo junto aos ministros do STF, tentar amenizar a situação do Bolsonaro e mantê-lo, por exemplo, numa domiciliar, como ele está hoje. Hoje ele está com prisão domiciliar, com tornozeleira e com restrições de horário para sair de casa e para conversar com determinados ou não conversar com aliados e segmentos do seu campo. Com restrição também nas redes sociais, né? Restrição também. de tudo, praticamente. Não pode falar com aliados, alguns aliados envolvidos na investigação da tentativa de golpe de 8 de janeiro, também com a atuação diplomática, e não a situação ficou bem complicada para o Bolsonaro, de verdade. Orion, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Pois não? Só para acrescentar, Bolsonaro recebeu a visita do governador Romeu Zema na última semana, que foi lá lhe comunicar, pedir o apoio para ser candidato dele nas eleições do ano que vem. Mas, ao que se sabe, Bolsonaro descarta tanto Zema como um de seus filhos, que não tem essa projeção nacional, essa capacidade, como disse há pouco, de ganhar a eleição e ajudá-lo aonde ele precisa, que é receber o indulto presidencial para sair da prisão, a iminente prisão que esse julgamento está caminhando. Obrigado mais uma vez, Orion Teixeira, pela participação com a gente aqui no Rede Notícias. Uma boa semana para você, Orion. Um abraço para você, André, Janaína e todos os seus ouvintes aí da Rede Notícias. Um abraço. Está terminando o Rede Notícias. Agradecendo a você, a sua companhia, que está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, também no YouTube, no TV Horizonte .oficial, e nos ouvindo na América FM nos 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Te faço um convite, acesse o Instagram da TV Horizonte Oficial e também do Rádio América Oficial. Conheça tudo da nossa programação por lá. E o Rede Notícias também está lá no YouTube. Segue a gente, se inscreva no nosso canal Rede Notícia TVH e também no canal oficial da TV Horizonte, que é tvhorizonte.oficial. E agora é hora de saber de futebol, né, André? Exatamente, Júnior Brasil, bola na rede, repercutindo esse cruzeirão cabuloso que virou um trem sem freio, passando por cima de todo mundo. E o Galo, hein? Eita, galão. Tudo isso a partir de agora. A gente está de volta amanhã, a partir de meio-dia. Uma boa semana para cada um de vocês. Boa semana, boa tarde. Tchau, tchau.